Examinemos nossos caminhos e voltemos ao Senhor. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no livro de Atos, capítulo 19, versos 21 ao 41. Assim diz a palavra do Senhor. Depois dessas coisas, Paulo decidiu no Espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia. Ele dizia: depois de haver estado ali, é necessário também que eu vá visitar Roma. Então enviou à Macedônia 2 dos seus auxiliares, Timóteo e Erasto, e permaneceu mais um pouco na província da Ásia. Naquele tempo houve um grande tumulto por causa do caminho. Um ourives chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata do templo de Ártemis e que dava muito lucro aos artífices, reuniu-os com os trabalhadores dessa profissão e disse: Senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nesta atividade e estão vendo e ouvindo como este indivíduo, Paulo, está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso e em quase toda a província da Ásia. Diz ele que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Não somente há o perigo de nossa profissão perder a sua reputação, mas também de o templo da grande deusa Ártemis cair em descrédito, e de a própria deusa adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo ser destituída de sua majestade divina. Ao ouvirem isso, eles ficaram furiosos e começaram a gritar: Grande é a Ártemis dos Efésios. Em pouco tempo a cidade toda estava em tumulto. O povo foi às pressas para o teatro, arrastando os companheiros de viagem de Paulo, os macedônios Gaio e Aristarco. Paulo queria apresentar-se à multidão, mas os discípulos não o permitiram. Alguns amigos de Paulo, dentre as autoridades da província, chegaram a mandar-lhe um recado, pedindo-lhe que não se arriscasse a ir ao teatro. A assembleia estava em confusão. Uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra. A maior parte do povo nem sabia por que estava ali. Alguns da multidão julgaram que Alexandre era a causa do tumulto, quando os judeus o empurraram para a frente. Ele fez sinal pedindo silêncio, com a intenção de fazer sua defesa diante do povo. Mas quando ficaram sabendo que ele era judeu, todos gritaram a uma só voz durante cerca de 2 horas: Grande é a Ártemis dos Efésios. O escrivão da cidade acalmou a multidão e disse: Efésios, quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Ártemis e da sua imagem que caiu do céu? Portanto, visto que estes fatos são inegáveis, acalmem-se e não façam nada precipitadamente. Vocês trouxeram estes homens aqui, embora eles não tenham roubado templos nem blasfemado contra nossa deusa. Se Demétrio e seus companheiros de profissão têm alguma queixa contra alguém, os tribunais estão abertos e há procônsules, eles que apresentem suas queixas ali. Se há mais alguma coisa que vocês desejam apresentar, isso será decidido em assembleia conforme a lei. Da maneira como está, corremos o risco de sermos acusados de perturbar a ordem pública por causa dos acontecimentos de hoje. Nesse caso, não seríamos capazes de justificar este tumulto, visto que não há razão para tal. E tendo dito isso, encerrou a assembleia. A oposição a Paulo provoca um grande tumulto religioso na cidade de Éfeso. Certamente o evangelho sempre ameaça os interesses de alguém, o evangelho puro. E dessa vez não foi diferente. 3 coisas podem atrapalhar o homem a se relacionar com Deus da forma que Deus espera e deixou em sua palavra. Primeiro,
a sua profissão, isso pode ser um empecilho, a sua religião e também o próprio ser humano. Pensando na profissão, Jesus, quando chega em nossa vida, é bom termos a convicção de que Ele quer o primeiro lugar. Ele quer tomar conta de todas as áreas de nossa vida, para que nós tenhamos a direção adequada em todos os momentos. Ele não quer apenas uma parte da nossa vida, mas todo o nosso ser. Muitas pessoas se convertem e entregam tudo a Jesus, menos o seu tesouro, seus bens, etc. Mas vale a pena lembrar que a pregação do Evangelho, ela traz em seu escopo a necessidade de entregarmos a Deus nossa vida por completo, nosso tempo, nosso tesouro e nosso talento. A pregação do Evangelho pode causar problemas para muita gente porque Jesus quer prioridade em nossa vida. E às vezes isso se torna algo muito difícil para algumas pessoas, que acham que conseguem viver com Jesus, mas com seus interesses pessoais. Precisamos compreender que Jesus passa a ter prioridade em nosso tempo, talento e tesouro. Quem não estiver disposto para entregar tudo para ser guiado pelos princípios e valores de Jesus, vai encontrar dificuldades para servi-lo. O problema certamente não está na sua profissão ou na sua prosperidade, mas sim no lugar que isso ocupa em sua vida e o quanto isso o afasta do ideal de Deus para a sua vida. Se uma profissão pode ser um problema, a religião também pode ser. Então é sempre bom estarmos questionando qual lugar Jesus tem ocupado em nossa vida. Se nós perdêssemos o que temos hoje, ainda o serviríamos? Como disse, se a profissão é um problema, a religião também o é. A religião não fica atrás, não é? Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versos 19 ao 21, ele nos disse, em certa ocasião, no Sermão da Montanha, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. O homem tem necessidade de satisfazer o seu orgulho religioso e muitas vezes o faz pela sua capacidade financeira. Agora, o que significam aquelas frases que as pessoas colocam nos seus carros e assim sucessivamente? Sou feliz por ser católico, sou feliz por ser evangélico, espírita, batista, testemunho de Jeová, adventista, etc. Tantas religiões e tantas igrejas que existem. Agora, todos esses gritos religiosos falam de direitos, porém cristãos, diante de Jesus, têm deveres a realizar, a fazer. A religião revela que a pessoa tem que se sentir bem. Cristãos verdadeiros fazem a vontade de Deus, mesmo que isso lhes traga dificuldades ou custe a sua própria vida. A religião que acompanha a falsa religião é a fúria, é a gritaria. E quando são contrariados, trazem tumulto para o meio em que vivem e até para a sociedade. E às vezes até a violência, criando confusão e perturbação da ordem pública, como nós vimos no texto que lemos. Produz raiva, disputas, porém, verdadeiros cristãos agem com amor, pois Cristo produz amor. Paulo, naquele momento, diante daquela confusão que se instaurou em Éfeso, ele
numa demonstração de coragem e amor, quis falar ao povo, mas os irmãos não permitiram, alertando-lhe do risco que corria naquele momento. Paulo mostra não só amor, mas desprendimento da própria vida e preocupação com a mensagem mal compreendida. E certamente, mais tarde, ele colherá o fruto desse amor pelas pessoas e morrerá pela causa do Evangelho. A religião produz cegueira espiritual, porém quem segue Jesus anda na sua luz, na liberdade que ele traz, liberdade para fazer a vontade de Deus, independente das circunstâncias. Não liberdade para fazer o que quer. A religião é baseada na superstição, crenças em objetos, em líderes, etc., levando ao fanatismo religioso, defendendo a sua própria bandeira e a sua própria causa, onde não se defende a verdade sobre Cristo, mas sim a placa ou a própria religião em si. Nós devemos ter convicção plena de nossa fé, mas não devemos perder o equilíbrio em nossa vida. Ser simplesmente cristão é buscar sempre em Jesus uma fonte de equilíbrio para as nossas vidas. Por fim, o próprio homem interior pode ser um problema que o impeça de se relacionar com Deus da forma que Deus deseja. Por quê? Porque o homem, por natureza, é egoísta, só pensa nos outros quando lhe interessa. Está sempre pensando em seus próprios interesses, como aquele homem chamado Demétrio, no texto que lemos. Verdadeiros cristãos pensam no próximo, como Jesus pensou. O homem quer evidência, quer destaque. Nós, como cristãos, devemos diminuir e Cristo crescer em nós. É Cristo que tem que estar em evidência e não o homem, o ser humano. Certamente, o homem não reflete sobre a mensagem, especialmente quando esta o desafia à mudança. Cristãos verdadeiros refletem sobre sua vida com Deus e como podem melhorar a cada dia, mesmo que isso lhe traga dificuldades. O homem busca seus próprios interesses. Cristãos verdadeiros buscam os interesses de Jesus, os interesses da mensagem do Evangelho. O Evangelho sempre ameaça os interesses pessoais, comerciais, profissionais e os interesses religiosos. Quem não estiver disposto a colocar Cristo em primeiro lugar vai ter problemas aqui, nesse mundo, e depois daqui. Aqui, porque nunca vai se satisfazer com as coisas desse mundo, quer sempre mais, mais e mais. E vai sofrer por essa busca. Depois, vai sofrer depois daqui, porque está escrito: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Portanto, não é o discurso religioso que nos aproxima de Deus, e sim a prática, a vida e o exemplo de Jesus. Se não quisermos ouvir, apartai-vos de mim, precisamos colocar Cristo acima da nossa profissão, da nossa religião e acima de nós mesmos ou da nossa própria vida. É assim que devemos viver. É assim que devemos colocar Cristo
como o mais importante em nossa vida. Que Deus te abençoe e te guarde. Bondade do Senhor, nós não somos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim.